Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, há 4 anos no ar. Nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessão a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro Valverde. Senhores, uma notícia que foi muito pouco divulgada nos jornais aconteceu em Nova Iguaçu, na semana passada, na Baixada Fluminense, uma cidade que foi conhecida pelos seus altos índices de criminalidade. Mas é um fato muito interessante nesse período pré-eleitoral, que em vários bairros da cidade, os moradores colocaram faixas nas ruas, repelindo políticos e cabos eleitorais, de qualquer partido. Historicamente, a gente sabe, pelo menos recentemente, que mesmo no Rio de Janeiro havia alguns redutos eleitorais onde cabos eleitorais, partidários políticos não entravam. A Brizolândia, por exemplo, era um deles. Quem fosse contrário ao Brizola não podia, corria o risco de não sair vivo. Isso está acontecendo agora, mas sem uma conotação partidária muito definida. Belmiro Valverde, a gente pode dizer que era gota d'água? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso reflete um desencanto explícito com a política, né? O que não é bom, né? O que não é bom porque exatamente essa é a negação do processo político, é você não aceitar o processo político, né? É você dizer, o processo político não pode me ajudar em nada, né? Mas eu acho que é uma reação mais do que legítima, e isso tinha que acontecer um dia. Porque você vê, eu acho, né, Ney, mudando um pouquinho só, mas sem sair do assunto, algumas coisas muito importantes estão acontecendo. Uma delas é essa atitude dos tribunais regionais eleitorais, negando o registro aos candidatos que estavam sob suspeita. Acho isso de uma importância histórica, né? Aos milhares, né? Claro, porque nessa altura do campeonato aqui no Paraná, por exemplo, o Zé Borba, que quis fazer o esperto, né, renunciando para ser candidato novamente, foi cassado ontem pelo tribunal, né? O tribunal não aceitou. Então eu acho que tudo isso está num processo de purificação da política, sabe? Eu tenho muita esperança de que essas coisas façam nascer um novo ethos político, né? O candidato Nova Iguaçu é claramente um reduto do clientelismo fluminense, que não era nem carioca, era fluminense. E sempre foi um reduto, o cabo eleitoral, o Chagas Freitas, os grandes políticos clientelistas, né? E quando o clientelismo começa a enfrentar a resistência do próprio cliente, é bom sinal. Hugo Mengarelli, essas barricadas que começam, barricadas evidentemente no sentido figurado, né? Essas barricadas psicológicas que começam a ser erguidas em alguns lugares do Brasil, há que se crer que esse exemplo não demora a ser seguido por outros locais. Essas barricadas, elas realmente são um sinal de alerta para os políticos? E temos que ver se essas barricadas não formam parte também de uma assinatura embaixo que diga CV, por exemplo. Né? Comando Vermelho. Comando Vermelho. Né? Ou seja, há que ver até que ponto. Nós estávamos falando a vez passada, justamente o caminho contrário que a marginalização está fazendo o Brasil, ou seja, que desde uma posição totalmente diferente do que foi a FARC, suas origens na Colômbia, que terminou no narcotráfico, aqui o narcotráfico está indo para o lado da política. Então tenho que pensar, será que isso é uma reação do povo mesmo, ou por trás existe todo um mecanismo que de alguma maneira tem a ver, ataque nos políticos, que foi o aviso, menos o PT. E aí vem a especulação se o PT está detrás de tudo isso, ou como o pessoal integrante do próprio PSDB disse que não, que o PT foi deixado meio de fora nesse tipo de ataques por razões de que o PT está com os princípios de direitos humanos e tudo isso. Não sei, eu acho que em um lugar como esse, Nova Iguaçu, que surge uma coisa assim, ou é uma coisa do outro mundo, são extraterrestres que de repente chegaram aí,
ou detrás podem existir outras questões. Não é poético que está vindo do berço da criminalidade? Não, por isso estou falando. Haja sublimação para que se chegue isso. Pode ser que sim, eu não estou confirmando, não tenho uma bola de cristal, então, mas eu também fico pensando em lo que está fazendo o PSC em São Paulo. Por que não é o caminho que pode seguir o Comando Vermelho no Rio de Janeiro? É uma questão para pensar. Você dá diferença para agora, só botar um P na frente. O assunto é espinhoso, mas já que vocês falaram em poesia, tem a letra de Gota d'Água, de Chico Buarque, que termina dizendo, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, né? Não maltrate meu coração, deixa que ele é um pote, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. É isso mesmo? É a gota d'água, Mário Negrão? Eu acho que é a gota d'água, e até queria puxar dois autores aqui que talvez sejam convenientes nesse momento. Só dois? Só dois. Um é o Gregory, podia ser três, mas eu quis ser modesto. O primeiro é o Gregory Bateson, né, que fala sobre mudança de primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Tinha que ter um 3. Tinha que ter um 3. A mudança de terceiro grau e de segundo grau são aquelas mudanças aparentes, não são as mudanças verdadeiras. Né? A mudança verdadeira é quando você muda o embasamento de pensar, quer dizer, o universo de discurso muda. Aí a mudança verdadeira vem. Para dar um exemplo assim, mais simples, seria a mesma coisa que você chamar um encanador em casa porque tem um cano que está vazando. E ele vai lá e bota um pedaço de chumbo e prega ali, quando na verdade ele teria que mudar o encanamento da casa inteira. Isso seria uma mudança de primeiro grau. O segundo, a gambiarra. A gambiarra. O segundo autor que eu quero trazer, talvez seja mais pertinente para o momento, que é o George Bernard Shaw, quando ele escreveu uma peça deliciosa chamada Pigmalião. Né? E Pigmalião, para lembrar as pessoas, era a história de uma pessoa extremamente tosca, né? Que foi transformada numa lady. Depois foi feito um filme muito mais delicioso, que era My Fair Lady, né? Apesar que ele teve que tolerar o Rex Harrison, né? Tentando cantar, mas tudo bem. Pedágio. Tivemos que tolerar o Rex Harrison tentando cantar. Mas assim, a história mostra uma pessoa extremamente tosca, até ignorante até um certo ponto, mas com uma certa pureza de alma. Né? Esse indivíduo vê essa pureza de alma, olha a metáfora, gente. Vê essa pureza de alma, que é uma estrela distante como Marte, mais ou menos há um mês atrás, né? Não como agora, né? Uma estrela distante e pouco brilhante. Coloca um mundo de artificialidades e, de repente, essa mulher vira uma lady. Né? Mas é uma lady que ficou lady por muito pouco tempo. Né? Porque aquela construção era falsa, era uma construção temporária, era mais um cadafalso do que uma construção. Eu acho que isso tem muito a ver com o Brasil. Né? E que nós somos ainda um povo extremamente, por um lado, extremamente primitivo, e, por um outro lado, extremamente sofisticado. Então, nós somos o Pigmalião. Essa nossa sofisticação não tem sustentação. E quando chega na política, né, que é realmente um reflexo maior do que uma população pensa, sente e quer, né, você vê que as nossas pretensões políticas caem por terra porque nossas bases são feitas de areia. Né? Nós temos uma conscientização política e filosófica. Eu acho que essa crítica não é para todos, é para mim também, é para todos nós brasileiros, eu acho. Né? Quem quiser que se excluir, desculpe, mas eu acho isso. Eu acho que... Se gritar, pega ladrão, isso não fica meu irmão. Quem canta também não fica. Então, hoje eu estou falando assim, eu estou imbuído assim, da tentativa de ser modesto, né? Que eu não consigo, é uma novidade para mim. Então eu tento. Está com uma crise? Bom, conclua. Bom, então assim, o brasileiro é a Pigmalião agora, né? Quer dizer, nós construímos uma sociedade altamente sofisticada, que a sociedade brasileira é altamente sofisticada de um lado, né? Muito sofisticada. Por um lado, e tosca por outro. E tosca por outro, quer dizer, My Fair Lady, né? A gente está aprendendo a perder o sotaque caipira, né? O or dela lá, perdeu o sotaque caipira, mas vem aquela linguagem bonita sem conteúdo, né? O Washington Oliveto tem uma frase muito cruel, né? Diz assim: concebido como Milão, executado como Montevidéu. Então, só para concluir meu raciocínio, eu acho o seguinte: eu acho que o momento reflete um momento de cisão. É uma coisa que eu noto em pacientes, assim, quando a polarização está no extremo, né, quando existe uma extrema polarização, uma divisão de águas extremamente clara, é momento que alguma coisa está para romper. E medicina a gente conhece isso, né? Tem um momento certo do abscesso ser rompido. Né? Se você fura um abscesso antes, vira infecção. Se você fura muito tarde, vira uma chaga. Mas se você fura na hora certa, você tem um esvaziamento e uma nova reptilização. Quer dizer, o pior é quando ele aumenta e contamina os outros tecidos. Mas, Belmiro Valverde, a gente falando dessa questão da participação do brasileiro na política, na nossa política, a gente ouve muito em qualquer conversa de família, no almoço de domingo, todo mundo falando mal dos políticos, porque o Congresso tinha que ser fechado, porque são um bando de vagabundos, quer dizer, por aí afora. Esse
essa é a conversa corrente. Mas as pessoas esquecem que alguém colocou esses políticos lá. Claro. E, quer dizer, como é que as pessoas... dá a impressão que eles nasceram como champignons, né? Quer dizer, de alguma forma, assim, geração espontânea. E alguns bem venenosos, né? Os que tem bolinha preta, você não come. Eu acho, né, Ney, que, digamos, isso aí é uma reação assim, muito emocional, mas que não se traduz na prática política mesmo, porque a prática política, a história da cidadania, que a gente fala muito de cidadania vem de civitas. Civitas é cidade, cidade tem a ver com participar do Estado, né? As pessoas gostam muito de falar, da mesma forma como os filhos falam mal dos pais, o vizinho fala mal do vizinho, mas ele não quer se envolver na mudança daquele estado de coisa. Então você vê, por exemplo, a nossa história, lamentavelmente, não é uma história das organizações. Por exemplo, se você estivesse num país como os Estados Unidos, tudo é organização. Qualquer coisa vira uma organização. Aqui a luz está forte. Vamos fazer um grupo para protestar contra a luz forte. Daí já tem ata, já tem secretário, já tem coleta de dinheiro, né? Tudo é organizado. Nós somos uma sociedade fundamentalmente de indivíduos, né, que não se associam para nada, eles não gostam de se associar, eles não agem associadamente, né? Então, você vê, e isso do lado do cidadão, né, ou do indivíduo. E do lado do sistema, o sistema não favorece a participação. Por quê? Porque você está muito distante do representado, do representante. Você vota na pessoa, é isso aí. E depois perde contato com ela durante 4 anos. Quando lembra quem foi. Quando lembra quem foi, quando ele se lembra de você, né? É claro que todo ano virá no dia do teu aniversário, virá uma daqueles indefectíveis cartões emitidos pela Câmara dos Deputados ou qualquer coisa, mandando recomendações a você pelo seu aniversário, mas só isso. Quer dizer, é pouco, né, para a democracia. Então, o sistema não ajuda, né? Por isso que a gente insiste muito que um sistema de maior proximidade entre representante e representado, como seria o sistema do voto distrital, por exemplo, corrigiria muito isso. Porque, inclusive, dá nitidez. O Bolívar Lamounier, que é um cientista político, diz, inclusive, que um componente da vida política é você ser contra alguém. Então, você diz assim, eu sou a favor do candidato tal, contra o candidato tal. No Brasil, ninguém é contra ninguém. Quer dizer, contra todos. É contra todos. Quer dizer, você vota no teu deputado, ele não é contra ninguém, ele não está disputando com ninguém o teu voto. Ele está num bolo geral, numa geleia geral lá, 400 candidatos, podem ser votados no estado inteirinho, não são eleitos com seus próprios votos, são eleitos com o voto da legenda. 80% dos deputados que chegam à Câmara, ou à Assembleia, ou à Câmara dos Vereadores, chegam com o voto da legenda, não chegam com seus votos próprios. Então não existe nenhuma adesão, é água e azeite. Até queria emendar nisso aí, que eu acho que... Desculpe. Eu vejo, mas vamos lá, depois eu volto para o... Não, pode falar. Fala, tem que falar, não perca. Eu falo assim, eu queria emendar no que você está dizendo, porque aquela minha tese que o Brasil está na adolescência ainda, né? E a marca registrada da adolescência é a desconfiança dos pais, né? Veja, o ministro Márcio Tomás Bastos escreveu um artigo numa revista popular agora muito interessante, que é assim, e disse uma frase que eu acho que matou a pau. Diz que a crise do Brasil não é normativa, é de instituições. E como que você pode ter um país onde as pessoas desconfiam das suas próprias instituições? Quer dizer, é a mesma coisa que você desconfiar de você mesmo, né? Como é que você pode ir para frente? Imagina se você não acreditasse em você ia parar onde? Se você desconfia de você mesmo, quer dizer, se é aquela coisa bíblica, né, que o teu olho esquerdo peca, você arranca fora o olho direito, essa coisa terrível que nós temos, que é uma coisa de adolescente, né, que é xingar os pais, não ter confiança. Eu acho que nós estamos entrando assim do Bill Clinton, né? Que um dia acorda de manhã e descobre que o pai dele não é o pai que ele gostaria de ter. Ele pegou, deu um soco na cara do pai e foi fazer outra coisa na vida e virou presidente. Foi fumar charutos. Foi fumar charutos. Mas ali houve assim uma quebra, quando ele descobriu assim, meu pai não presta, não adianta eu ficar esperando alguma coisa desse pai, eu vou tirar esse homem da minha frente. E foi ali que ele evoluiu. E nós estamos numa crise terrível, porque o Bill Clinton mandou o pai embora, agora você não pode mandar um congresso, 500 homens embora, o presidente depois não pode fazer isso. Pode, em outubro você tem essa chance, o que eu pretendo fazer, aliás. Pois é, concluiu? Pois é, parece conversa de ranzinza, né? A gente resmunga, quer dizer, o povo brasileiro resmunga, mas de prático não faz nada. Bom, é uma questão que o mito do eterno retorno falava
Nietzsche, não? Ou seja, parece que é sempre um retorno ao mesmo lugar, porque esse lugar não se toca. Eu acho que isso é o que eu queria falar há muito tempo, porque a polarização não é de hoje. A polarização é uma questão que está no Brasil. O Brasil é um país barroco. Desde a riqueza máxima até as pobrezas piores. Se nós temos tudo, somos entre os melhores e os piores. Se nós temos que ser 8 ou 80, nós estamos falando antes, não, Belmiro? E se parece que 44, 40, 38 é uma coisa impossível de sermos. Então, isso é o que me preocupa. Eu acho que, volto a insistir, a questão é um pouco mais baixa. Eu acho que sim, senhor, o problema não são as instituições, porque nunca tivemos. Talvez é aí onde a gente possa começar a pensar um pouco. Mas as instituições não acabam refletindo um pouco daquilo que nós somos? Exatamente. Por isso, aí onde eu quero ir. É mais embaixo. É mais embaixo que um pré-adolescente. Que não adolescente, um pré-adolescente, tá? Não, um pré-adolescente. Que medo. Que medo, entende? Então, eu não sabia como encarar isto aqui. Vamos a votar, tirar um e votar outro, e qual é a garantia? Não tem nenhuma. Garantia sou eu. Então, qual seria o verdadeiro? É votar num cara. Se esse cara não cumprir, pegar esse cara pelo pescoço. Mas a gente pega alguém pelo pescoço? Ninguém. Eles fazem o que querem na frente nossa e se riem na gargalhada, gente. Isso é uma questão que eu nunca na minha vida pensei que podia estar vivendo. Mas eu acho, né, que vocês também estão colocando as instituições num plano assim muito concreto. As instituições são as pessoas. Sim, correto. Quer dizer, o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, que fez todas as leniências no passado, está dando um exemplo para o país agora. No Congresso, o Fernando Gabeira, o Antônio Carlos Biscaia, estão dando um exemplo para o país. Sim, quer dizer, eles estão lá no meio daquela, chafurdando no meio daquela lama toda, mas são capazes de se manter íntegro. Eu acho que isso é que valoriza as instituições. A instituição não existe, a instituição são as pessoas. Concordo, mas hoje, por exemplo, estava lendo o artigo de Carlos Meira de Matos, 93 anos, ele esteve na guerra, general, ele esteve na guerra, na última guerra mundial, e ele coloca o Exército e a Força Armada como instituições, que neste momento estão, diríamos, são as únicas poucas que você pode dizer que não estão envolvidas. Mas montesquiosamente é uma instituição. Não me interessa. Mas eu não vou escutar o discursinho que ele faz. Eu fico escutando o que vem detrás disso. Mas eu acho, gente, que mas já teve exércitos e exércitos. Agora o exército é uma instituição. Mas o exército do general Osvino Ferreira Alves não era uma instituição. Do Zé da Costa não era. Do Góes Monteiro era personalismo. É isso que eu estou dizendo. Mudam as pessoas, as instituições mudam também. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar aqui. Vamos ver. Revolução Francesa, Revolução Americana, transformação do Império Romano, né, de bárbaro para cristão. A Revolução Americana, qual delas? Porque tem a primeira, a única que prestou mesmo, a do Thomas Jefferson. Você pode ver que um país muda, né? Isso aqui parece uma sessão de terapia, onde o brasileiro parece uma sessão de terapia, onde está falando mal do pai, da mãe, das coisas, e ele tem que mudar de foco. O que precisa, nesses países que eu citei, o que mudou o país foi uma autorreflexão coletiva. O Brasil tem que caminhar para uma autorreflexão. Cada indivíduo, eu concordo com o Belmiro, a gente precisa tirar o foco das instituições e dos políticos, que está errado, mas nós não vamos mudar nada mudando os políticos. A gente vai mudar mudando a nós mesmos. E essa mudança interna é o que mostra a grandeza de uma nação. Quando a nação consegue transformar os indivíduos, né, eu puxo aqui uma história de música, né, que diz uma coisa interessante. Quando a música é mais ou menos, é medíocre, você assovia ou fica estalando os dedos junto. Quando ela é melhorzinha um pouco, você dança com ela. Quando ela é bem melhor, você canta. Agora, quando ela é muito boa, ela muda a sua vida. Né? Por exemplo, o quinto concerto de piano de Beethoven, piano orquestra, mudou minha vida. Primeira vez que mudou minha vida, eu nunca mais fui mesmo depois daquilo. Né? Porque é uma grande música. O Brasil está precisando desse momento. Agora, o meu em alguns programas atrás mencionou isso. Isso mostra assim, a falta de liderança, porque são líderes que fazem. Esse é o líder. É o líder não que muda aqui uma instituição do outro, demite um ministro ou qualquer coisa. É um indivíduo que faz a gente pensar diferente. Mudar nosso pensamento. Um terapeuta faz isso, ele muda seu pensamento. Mas às vezes os líderes podem ser perigosos. Isso é tema para outro programa nosso. Esse bloco está chegando ao final.
Você falou em revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Não, porque se entra, porque já falou de terapeuta, se entramos nesse campo, é outro então, programa. Historicamente a gente não ouve falar de Revolução Brasileira, acho que porque talvez o último fato relevante... Por causa da Revolução Francesa, isso foi uma coisa que puseram na sua cabeça. Né? Uma faca. Mas é tão bom falar sobre a Revolução Francesa um dia. Mas acho que o último fato relevante histórico brasileiro foi o milagre econômico. O milagre brasileiro, nós continuamos esperando o milagre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis, verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa. Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Hugo Mengarelli, nessa semana a revista Veja publicou uma entrevista com o Francinildo Costa, aquele caseiro que ficou famoso no episódio com o ex-ministro Antônio Pallotti. E teve uma frase dele que me chamou a atenção, que eu gostaria de discutir, que ele fala, o repórter que o entrevistou pergunta, a última pergunta que ele faz, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor denunciaria Pallotti novamente? A resposta é que eu acho chocante. De jeito nenhum. Falar a verdade só me trouxe problemas. Eu queria dizer aos cidadãos de bem do Brasil que não vale a pena contar a verdade. Uau! Isso, para as pessoas de bem, é um soco no estômago. Sim. Claro. Você foi caridoso com a gente teria que... Países Baixos. Teria que ver o que é a verdade. Verdade? O que é a verdade? Hoje estava lendo o jornal e a primeira coisa que me veio é o seguinte: imagine-se, anos atrás, uma prova que mencione todos os planetas do sistema solar e o cara esquece de botar Plutão, o resultado tiraria 0. Hoje estaria certo. Hoje eu tiraria 10. A verdade. O que é a verdade? Entende? Em que momento, em que condições se dá isso? Evidentemente, o que está querendo dizer é uma coisa muito antiga, eu acho que já tantas vezes se discutiu aqui, que em política a verdade é uma espécie de Ronaldinho driblando, entende? Mas sem fazer gol às vezes. Querer driblar, mas simplesmente para sair, diríamos, do apuro, como foi o caso de Palocci. A verdade desse rapaz, que talvez quiso, como se chamava o outro que de Collor, também França. Sim, França. Heriberto França. Não? Que de repente conseguem, em questão de segundos, se transformar em uma espécie de luzes da ética e da denúncia, da coragem e tudo isso. Mas é claro que se a gente não precisa dele para saber em que nós estamos envolvidos. Precisamos de Francelino para saber todos esses mecanismos existentes e essas grandes casas onde nossos políticos fazem, como é o que você falou antes, quando estava Suru, como era? Bueno, tudo bem. Isso mesmo que você... Sim, aquele grupo, o encontro. Isso é famosíssimo. Aquele grupo informal. Esse grupo informal. Então, tecnicamente é suruba. Suruba. Então, se isso é tão comum, de que nos vamos assustar? Quem é esse cara como para querer falar de uma verdade? Se isso é uma questão de poder. No poder, é o poder que tem a verdade.
não é o coitado que estava aí que presenciou uma série de coisas. Nós temos exemplo, e nesse sentido o cinema está cheio, a literatura está cheia de mostrar que os caras, sabendo da coisa, não conseguiam impor essa verdade. Por quê? Porque o poder não se interessa por essa verdade. Há um mecanismo atrás que impede. Então, historicamente, nós conhecemos essa história, como a história argentina, por exemplo, que hoje reconheço que é uma história montada em genocídios. Mas nunca me falaram do genocídio dos gaúchos, do genocídio dos índios, do genocídio dos negros. Nunca me falaram. Eu vim a saber depois de velho. Que é verdade. No bloco anterior, o Mário citou uma entrevista do ministro Márcio Tomás Bastos, em que ele fala sobre as instituições e que, na verdade, nós deveremos acreditar nas instituições. Mas num caso como esse, que parece que as instituições que jogaram contra o cidadão, quer dizer, a instituição da justiça, a instituição de um banco estatal poderoso, a instituição da Receita Federal. Quer dizer, como acreditar na verdade institucional quando você tem um caso desse? Claro. Diga-se passagem que o ministro Márcio Tomás Bastos, de certa forma, ajudou a montagem, né, quando estava lá conversando com o doutor Palocci no dia que eles estavam fazendo esse tipo de coisa. Né? Embora indiretamente, mas ele estava, de certa forma, coonestando essa tentativa. Né? Agora, eu acho esse caso do Francenildo exatamente isso. Quer dizer, mostra que o poder é muito arrogante, como o Hugo disse, né? E que chegou num certo momento não deu a menor bola para as instituições, né? Agora, isso não é o pior. O pior é depois da Polícia Federal passar 2 meses investigando ainda o caseiro para saber se ele tinha realmente dito a verdade quando disse que o dinheiro tinha vindo do pai presuntivo dele, certo? Ora, pelo amor de Deus, a Polícia Federal tem mais o que fazer do que pegar o cara que botou 20 mil reais na conta dele para saber se ele botou aquele dinheiro do pai presuntivo ou não era pai presuntivo. O que é isso, gente? É isso que eu acho que, de certa forma, dá a medida da fragilidade institucional. Quer dizer, quando o ministro se coloca no poder de poder chamar o subordinado dele, que era um presidente de um órgão estatal poderoso, que era a Caixa Econômica, e pedir a ele ou mandar que ele fizesse uma ilegalidade. E quando essa pessoa não tem a hombridade de dizer, olha, ministro, lamento muito, mas eu não vou fazer isso, porque isso aí é ilegal, e ele faz, você vê o nível da degradação institucional que você chegou. Tá? Quer dizer, eu acho esse episódio do Francenildo uma chaga. Isso aí é um olho preto na vida institucional brasileira, né? Pegar um coitado de um caseiro e querer transformar o cara em bode expiatório porque o ministro usava a casa para fazer isso que vocês definiram aqui como sendo suruba. Encontros entusiásticos e carnais. Encontros entusiasticamente carnais. Encontros não verbalizados, para usar uma terminologia moderna. Hipercinéticos. Mário, mas essa questão de você não poder contar a verdade porque você não confia nas instituições, quer dizer, eu estou falando isso do ponto de vista legal. Isso não acaba criando uma espécie de omertá institucionalizada, que é a lei do silêncio, quer dizer, aquela lei do silêncio que a máfia impunha às pessoas que sofriam a influência dela? Desculpe se interromper vocês, mas só para botar mais um exemplo nisso. É muito parecido com o estupro, que as pessoas também não denunciavam o estupro pela vergonha que iam passar, né? Eu acho o seguinte, eu acho até pegando o teu gancho aqui, né? O que isso é? Vamos puxar o estruturalismo aqui de novo, né? Quer dizer, quando você olha esses fenômenos, o que está por trás disso? O que isso quer dizer? Eu sempre pensei, o que é mais útil? Eu ouvir a verdade ou eu tentar descobrir por mim mesmo, né? Se um Francenildo ou qualquer pessoa chega e me diz uma informação, eu teria que ter dentro de mim algum repositório, alguma coisa que eu pudesse consultar, que pudesse dizer o que é verdade. Porque não interessa muito o que é verdade para os outros, o que interessa é o que é verdade para você. Se você tem uma opinião formada sobre as coisas ou não tem. É aquela coisa que eu falei no programa passado, assim, né? Que um político, quando toca em você, ele toca num gancho ou num buraco, né? Se você estudou aquilo, entende um pouco aquilo, tem uma opinião formada sobre aquilo, você pode escolher criteriosamente um político. Assim, esse cara está dizendo coisas que eu já li, já estudei, já pensei, concordo e ele está na minha linha. Eu vou votar nele que ele vai fazer as coisas que eu acredito.
Mas eu acho que isso cai muito pouco aqui no Brasil. Porque quase todas as pessoas que eu conheço vêm com um chavão que me aterroriza, que diz assim, eu já estou desiludido, eu não leio mais jornal, não vejo mais televisão, não escuto mais discussões, não quero mais saber. Esse é o grande perigo, porque esse vácuo de ignorância nosso é onde todas essas verdades aí acabam, essas verdades ou mentiras acabam se encaixando. Porque o que interessa para nós, na verdade, é saber se um caseiro está contando a verdade ou não está contando a verdade, se eu não tenho condições eu mesmo de avaliar isso. Eu não tenho. Como é que eu vou saber se o caseiro está contando a verdade? Mas o meu problema não era que o caseiro estivesse contando a verdade, meu problema é que o ministro tinha mentido. É isso que estava me afetando. Mas é isso, primeiro. Um povo, por exemplo, que você pega o francês, por exemplo, que é muito politizado, né? Uma coisa engraçada, na França você vê os caras... Chega a ser chato. Chega a ser chato. Eles ficam em barzinhos, não ficam fazendo fofoca, eles falam de política mesmo, né? E falam com entusiasmo, com a boca cheia, gostam. Então, um país, assim, muito, muito politizado. Então, é um povo difícil de enganar. Você pode enganar o francês, mas não é tão fácil assim, não. Porque eles são informados, eles são educados, eles leem, eles têm uma noção. É relativo, né? Ninguém sabe tudo, mas você pelo menos sabe alguma coisa. Mas já votaram no Le Pen, né? Sim. Nós somos o Lula deles, né? Nós somos Le Pen. Agora, quando chega aqui no bastante colaboracionista. Já apoiaram o Petan, Agora, eu fico assustado assim. A gente fica sempre esperando que a verdade venha de algum lugar, que alguém venha esclarecer. Olha, é mais ou menos como dar aula. Eu aprendi uma coisa, assim, antigamente eu dava aula para alunos e eu era muito paternalista. Eu mostrava o livro que eles tinham que ler, aquela coisa, não dava para eles a oportunidade de descobrir as coisas por si só, criar suas próprias verdades, me criticar, inclusive. Por exemplo, quando um aluno me critica e diz que eu estou errado, ele não precisa mais de mim, ele já cresceu, ele pode ir embora. Ele sabe mais do que eu, né? Então ele não precisa mais de mim, o que eu vou fazer lá? Então é isso que é a crítica. Eu fico muito mais assustado que o Francenildo, assim, quantas pessoas leram isso mesmo? Se der o trabalho de abrir a Veja e ler o que está escrito aí. Pouquíssimas pessoas. Então, o que me assusta no Brasil, mais que tudo, é essa recusa quase que cirúrgica, quase que patológica, preciosa, de dizer, eu não quero me informar, eu não quero ler jornal, eu não quero ver televisão, eu não quero estudar essas coisas, eu não quero saber. Mas na hora de votar, ele volta. Vamos mudar um pouco o eixo da discussão, vamos partir um pouco mais para a questão comportamental, vamos deixar um pouco mais leve isso. A verdade dói sempre, Hugo? Olha, dependendo de que verdade se trata, né? Às vezes a gente descobre a verdade da gente que se imagina que uma coisa e outra. No que faz análises, nos encontramos com alguma verdade que dói. Mas esse doer que te permite de alguma maneira você crescer, verdade? Porque você está convicto que vai por aqui e não era por aí. Na realidade, você estava indo por outro caminho. Quando descobre que não era o caminho que realmente você se fez sem querer querendo, né? Tão lindo del Chavo, não? De Chávez, sem querer querendo, né? Esse sem querer querendo quer dizer que você não queria fazer, mas você fez, ou você queria fazer e você não conseguiu fazer. Então essa verdade íntima é o que de alguma maneira te transforma quando você a descobre. E eu quero tomar uma questão que estava também colocando o Mário, quando disse que a questão é a verdade de cada um como vai. Quando eu não quero saber de nada, eu estou deixando que os outros façam o que queiram. Quando eu digo que eu não quero votar, não é que não quero saber de nada. Eu não quero votar como... Não falei em votar. Não, eu falo das pessoas que não querem se informar. Exatamente, não importa. Não votar é um direito. Não, claro. Por isso estou fazendo a diferença, Mário. Estou fazendo a diferença aí. Você falou, eu te digo, aqueles que não querem se informar, não se querem meter em nada. Agora, se eu não quero votar por convicção, me estou metendo. É diferente do que você coloca. O outro assustador, porque esse vácuo sempre ocupado por algum oportunista. Exatamente. É entregar-se à possibilidade que alguém te pegue por aí e chegou Deus, chegou Messias, o Sebastião que nos vai tirar do fogo. Entende? Essa é a questão. Verdade dói de certa maneira. Porque se você vê que essa verdade te ajuda para crescer, é uma dor de trabalho, é uma dor que te permita você mudar. Do contrário... Olha, isso você está falando é uma coisa mais importante para a terapia. Porque, assim, em terapia a gente sempre começa com a frase, assim, a melhor coisa é você ser desiludido. Porque quem quer uma ilusão? Agora é engraçado quando a pessoa fica triste porque está desiludida, mas você quer uma ilusão? Que a verdade liberta?
Essa frase é perigosa, né? Arbeit setzt frei, né? O trabalho também libertava, né? Arbeit macht frei. Macht frei. O trabalho liberta. Frei. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que aí há dois tipos de mentiras, né? As mentiras veniais e as mentiras mortais. Quando você faz uma... Eu acho que também não sou tão radical. Eu acho que uma certa hipocrisia é social. É a lubrificante das relações sociais. Porque se a vida fosse só de verdades ditas de um para outro, ia ser um negócio detestável, ia ser barbárie completa. Todo mundo ia se emburrar, né? Todo mundo ia se esfaquear na rua. Me engana que eu gosto. Agora, é evidente... me engana que eu gosto. Quantas coisas você prefere não saber, né? Mas, tem umas coisas agora, há coisas, quando você conta uma mentira que prejudica claramente o outro, aí não. Aí realmente é falta de caráter mesmo, né? Quer dizer, aí no caso, o problema não foi a mentira. Se fosse uma mentira que o Palocci contou só para se livrar da mulher dele, que não sabia que ele ia a uma casa onde se encontravam moças de vida alegre, né? Ficaria tudo bem, né? Não, que nada, lá é um comitê político, isso morreria por aí. Mas na hora que ele mexe com a honra do outro, diz que o outro está mentindo e tenta chantagear o outro fazendo uma maquinação solene. Aí não. Meu amigo, será que o brasileiro não ficou bravo porque não o combinaram? Eu sei o que quer dizer, concordando com o que você disse. A verdade são sempre pela metade. O Stanislau Ponte Preta é que gostava de dizer, né? Negociar tem um bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Olha, aquela pessoa que gosta de apontar verdades para os outros e dizer verdades o tempo todo é um quadro é um quadro psicologicamente perturbado. Sim. Não sei exatamente qual é o termo. Tem um nome para isso até. Chatice. É síndrome de Cassandra. Síndrome de Cassandra. Cassandra. Só lembrar as pessoas, Cassandra era uma personagem na Guerra de Troia que via a destruição de Troia, falou, disse, ninguém ouviu, e Troia foi destruída e ela ficou com a cara de pau do mesmo jeito, né? Quer dizer, quando é que uma pessoa denuncia, quando é que uma denúncia é correta, quando não é? Primeiro, uma denúncia eu acho que é útil quando ela é corporativa, quer dizer, quando ela é agrupada. Eu tenho uma queixa contra alguém e eu junto outras pessoas que têm essa queixa e nós organizadamente vamos tentar solucionar a coisa. Se eu subir num caixote laranja e começar a falar sozinho, né, é uma coisa absolutamente patética. Olha, aquele Speaker's Corner lá em Londres diz como é patético tudo isso. Se você disser assim, olha, lá em Londres tem um cantinho que você pode pegar um caixote, subir e falar tudo o que você quer. Fala, poxa, que bacana, isso aqui é democracia. Os caras só falam besteira, eles não falam nada de interessante, falam deles, falam de música, falam de qualquer coisa. Então, aquele espaço não é bem usado. Então, a denúncia vazia, a denúncia quando vem parte de um indivíduo, ela tem pouca utilidade. Mas quando uma denúncia busca ressonâncias, e essas ressonâncias se agrupam, ela passa a ser útil. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu acho muito difícil para todos nós, para mim é um dilema que eu vou levar até a minha morte, é saber quando é que eu estou mentindo e quando é que eu estou delirando. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Espero que não aqui no programa. É que nem o Tim Maia, né? Eu não cheiro, não bebo e só minto um pouquinho. Qual é a maior Cassandra que você conhece? Dentro desse quadro de patologia, desse quadro de doença, assim? Olha, vamos pegar figuras, vamos pegar personalidades, né? Figura. Não sei, não saberia te dizer. Eu ultimamente fiquei muito afetado desculpe, com o que eu sei, com o Mundial. Seja do lado argentino, do lado aqui. O Banco Mundial, não, do Mundial de Futebol. Copa? Mundial da Copa, sim. Eu não entendi, Hugo. Claro, sim, porque tinha jornalistas aí que... Não, mas estão falando assim, a Cassandra, a figura que diz verdade o tempo todo. Sim, isso! Cara, ninguém ouve.
Ninguém ouve. Eu não ouvo mais, eu não escuto mais esse tipo de verdade. Não sei quem pode ser. Eu acho que os políticos são Cassandra em geral, porque eles supostamente dizem A que... Luiz Helena é uma Cassandra? Mas, também, claro. Mas o problema é o seguinte, que é o que é a verdade? Isso é o que tratava de colocar no começo. Que é o que é a verdade? Cada qual deve ter sua verdade que se imagina que pode convencer alguém. Hoje em dia, as Cassandras continuam sendo, inclusive aquele que está com uma verdade mais ou menos perto, continua Cassandra, companheiro. Mas eu também estava falando da questão do mundial dos Cassandra que tinha no meio do caminho, porque você escutava tantas barbaridades que não podia acreditar no que estava escutando. Então, nesse vácuo existente aí, eu não sei, que se Luiz Helena? Não, só não Você está falando de quem? Do Galvão Bueno? Galvão Bueno, de muitos, não só dele, de outros mais, E politicamente me parece que estão quase todos na mesma linha. Não sei, não todos, porque tem alguns, como você disse, não? Vizcaia ou Gabeira do PV, por isso ainda estou pensando se não vou votar no Verde. Sabe por que pensei em votar no Partido Verde? Porque ainda não amadureceu. Quando amadureceu, apodrece. Então, evidentemente, eu acho que temos que votar no Partido Verde. Não vota no vermelho, que já está maduro. Já está maduro. Não está apodrecido, não. Está verde. Essa explicação cromática. Quem que se considera uma Cassandra, Belmiro? Uma Cassandra pública? Eu acho que todas essas pessoas que são muito, apontam muito o dedo para os outros, né? A Luiz Helena é um bom exemplo, né? O Humberto Eco tem uma frase cerebral naquele romance dele, O Nome da Rosa, né? Que o padre está discutindo com o auxiliar, o Adson, e diz assim: você deve ter medo das pessoas que professam morrer pela verdade, porque normalmente elas fazem os outros morrer com elas, antes delas ou em vez delas, né? Aqui no Brasil está cheio de cara que vai lá, bota o dedo na cara do outro e tal. Mas ele está, na realidade, ele leva você para morrer junto com ele, se não for no lugar dele. Eu acho que a imprensa no Brasil hoje em dia, um pedaço dela é muito Cassandra, né? Gosta de botar o dedão. Sim. Mas depois você sabe que aquilo ali tudo tem uma metalinguagem, né? Quando você sente que o dedo não está pressionando mais, é porque saiu algum dinheiro do BNDES, entende? Saiu algum auxílio, saiu uma campanha promocional nova, entende? Então aí, isso eu acho que poderia saber uma frasezinha de aquilo que é o movimento pulsional e que Jacques Lacan coloca quando diz que a mensagem retorna ao sujeito em forma invertida. Quer dizer, que muitas vezes a gente fala o que é, não o que é os outros. Né? Ou como disse Jandira, são aqueles que falam muito e esquecem o desconfiômetro. Bom, o programa está chegando ao final. Eu conheço muitas Cassandras, mas eu vou me reservar o direito de usar aquela prerrogativa da mentira social. E citando uma frase que era o mote de um seriado extinto de televisão, o Arquivo X, a verdade está lá fora. Vamos procurá-la. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você quiser escrever para a gente críticas, comentários, sugestões, o nosso e-mail é cobraselagartos@ufpr.br. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Até lá.